paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estou passando aqui hoje para deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo ao teu, ao meu coração. Livro de Mateus, capítulo 14, o verso 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Esse versículo, a qual nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem, glória a Deus, aleluia, através da preciosa palavra do Senhor. O Senhor vem nos revelar que os seus discípulos estavam ali com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus, Ele ordenou que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz que ali então os seus discípulos, diante daquela ordem que o Senhor havia dado a eles, eles entraram naquele barco e foram adiante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, depois dele despedir aquela multidão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele subiu ao monte para orar. E a Bíblia diz que ali então o Senhor Jesus Cristo, já sendo a vigília da noite, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele viu, contemplou os seus discípulos ali em alto mar. E a Bíblia diz que o Senhor viu eles sobre uma forte tempestade a qual estava vindo naquele mar. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele caminhou ao encontro daqueles discípulos. O Senhor Jesus Cristo ali sobre as águas, o Senhor Jesus Cristo, Ele começou a caminhar ao encontro daqueles discípulos. E a Bíblia diz que eles começaram a temer, porque eles olharam de longe e eles começaram a imaginar que fosse um fantasma. A Bíblia diz que ele estava apavorado devido àquele vento, àquela tempestade que eles estavam enfrentando. A Bíblia diz que ali eles estavam ali tremendo com medo diante daquela situação que eles estavam enfrentando. E a Bíblia ela vem nos dizer que o Senhor Jesus Cristo disse para eles: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que ali então Pedro, ele disse para o Senhor: Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele disse para ele: vem. E naquele mesmo momento Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Pedro, ali naquele momento, diante da palavra que o Senhor Jesus havia falado para ele, Pedro começou a caminhar sobre as águas ao encontro do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas a Bíblia também ela vai nos dizer que Pedro, ele começou a olhar o vento. Pedro começou a olhar a tempestade que estava ali sobre o mar. E a Bíblia diz que Pedro, ele começou a ficar com medo. E a Bíblia diz que Pedro, ele começou a afundar. E ali Pedro, ele temeu. E a Bíblia diz que ali ele pediu que o Senhor ajudasse. E naquele momento o Senhor pegando Pedro pela mão, o Senhor Jesus Cristo, ele disse para Pedro: por que duvidaste no seu coração? Meus irmãos, minhas irmãs, diante dessa palavra que nós lemos, que nós estamos meditando da parte do Senhor, nós podemos, glória a Deus, aleluia, observar que é importante nós crer e confiar no Senhor. É importante nós não duvidar do poder do Senhor sobre a nossa vida. Independente da tempestade que nós esteja passando, independente do problema que nós esteja enfrentando, aqueles discípulos, eles estavam diante de uma tempestade. Eles estavam ali diante de uma tempestade a qual o vento era muito forte. Quantos de nós nesse momento está passando pelo vento, por uma tempestade nas nossas vidas? E muitas das vezes por medo de não alcançar a resposta do Senhor das suas orações. Muitas das vezes nós temos
desistido de buscar a presença do Senhor. Muitas das vezes nós temos desistido de perseverar buscando a ajuda de Deus. Mas eu quero dizer para você nesse momento que está ouvindo essa palavra, Pedro, ele se afundou naquele momento porque ele duvidou. Ele não creu que ele tinha, glória a Deus, sobre a palavra do Senhor. Ele poderia andar sobre aquelas águas sem se afundar. Quando ele começou a olhar a tempestade, quando ele começou a olhar para os lados, Pedro começou a afundar. Eu quero dizer para você, nesse momento que está ouvindo essa palavra, olha somente para o Senhor que está na sua frente. Não olha para a dificuldade que você esteja passando. Não olha para o vento, para a tempestade que você esteja enfrentando. Mas caminha olhando seguramente para a presença do Senhor. Olha, glória a Deus, aleluia, somente para o Senhor. Caminha com confiança que o Senhor Jesus Cristo, Ele tudo pode fazer sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele tudo pode resolver na sua vida. Muitas das vezes você esteja enfrentando uma tempestade tão grande na sua vida, a qual, glória a Deus, aleluia, o vento tem soprado tão forte, que você tem temido. Você tem temido diante dessa situação que você está passando. Mas eu quero dizer para você nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, através dessa palavra, Ele fala no teu coração. Ele fala para você nesse momento, somente confia nele, somente caminhe em direção a Ele, somente crê no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que tudo pode fazer a nosso favor. O Senhor, tudo Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Basta que nós venhamos confiar, basta que nós não venhamos deixar o medo nos dominar, basta que nós não venhamos deixar a dúvida nos dominar, porque a partir do momento que nós deixamos a dúvida nos direcionar, nós perdemos o foco do Senhor, nós perdemos a direção de caminhar ao encontro do Senhor e nós começamos a olhar para o nosso problema e nesse momento nós começamos a nos afundar. Nesse momento nós começamos a nos ver sem direção diante do problema. Mas a solução para os nossos problemas é Jesus. Que essa palavra ela possa ter falado com você. Que essa palavra ela possa ter falado na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui meu forte abraço da sua irmã em Cristo, Luciana. Que o Senhor Jesus Cristo Ele possa te abençoar, em nome de Jesus.